trabalhadores do Brasil. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Mundo de História. E nessa semana eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o estado maravilhoso de Minas Gerais. Eu vou falar com vocês abordando a relação entre o surgimento de Minas Gerais com a exploração das nossas jazidas de ouro. Eu já aproveito para agradecer muito a minha querida amiga e doutoranda no FMG, a Fabiana Léo, que me ajudou a montar a pauta desse episódio. Fica aqui, inclusive, a indicação para vocês irem lá no YouTube e acompanhar e assistirem o mini curso que a oficina de paleografia da FMG organizou sobre esse tema. Eu vou deixar o link lá no nosso Instagram, junto com o post desse episódio. E vale muito a pena assistir, não apenas esse, mas outros mini cursos da oficina e acompanhar a oficina de paleografia em si. Oh, Minas Gerais. Oh, Minas Gerais. Para nós falarmos sobre Minas Gerais, nós temos que falar sobre a chegada do português à região. Chegada essa que foi permitida graças às bandeiras. As bandeiras permitiram não apenas o desbravamento do interior brasileiro, ao custo da vida de nativos escravos fugitivos, diga de passagem, mas também a descoberta do ouro. Descoberta essa que mudaria a história tanto de Portugal quanto do Brasil colonial. Exploradas exaustivamente, as minas fortaleceram a economia local, aumentando a importância do que se tornaria Minas Gerais e também o poder de Portugal. A exploração de ouro na América salvou o Império Lusitano de uma crise econômica. Quando eu digo que as minas se fortaleceram localmente, esse fortalecimento também vem acompanhado de um aumento populacional. A busca pelo enriquecimento com a exploração do ouro, com a extração do ouro, melhor dizendo, atraiu multidões para Minas Gerais. Centros populacionais foram criados para conseguir absorver essa chegada, essa migração imensa. Apesar do grande fluxo de migrantes para cá, a população livre não supria a demanda por mão de obra. Sendo assim, os mineradores passaram então a explorar a mão de obra escravizada negra. Portanto, a mineração está intimamente ligada com a exploração e com todo o aprisionamento, exploração dos africanos e das africanas sequestradas da África, como também de seus descendentes que nasceram já no Brasil colônia. O desejo pelo ouro foi marcado ainda por uma outra forma de violência. Um conflito civil entre aqueles que buscavam o enriquecimento. Primeiramente, o conflito foi mais localizado, entre aspas. Foi uma disputa entre paulistas de São Paulo e de Taubaté, nas margens do Rio das Mortes, pela disputa do ouro. Mas a grande batalha, o grande conflito, se iniciava em 1708, a Guerra dos Emboabas. Essa guerra foi basicamente travada entre paulistas, os que descobriram o ouro em Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, e acreditavam que tinham direito, que apenas eles tinham o direito de explorar essas jazidas, contra os recém-chegados a Minas, sejam de outros lugares da colônia, sejam lá de Portugal, que foram chamados de emboabas. Basicamente, eram paulistas lutando pelo monopólio, certo ponto, da exploração do ouro. A guerra dura de 1708 a 1709, mais ou menos um ano, com grandes perdas de ambos os lados. Um dia, se for interesse, eu posso fazer episódio apenas sobre essa guerra. Mas o fato é que ela termina com a vitória dos mineiros e a expulsão dos paulistas de Minas Gerais. Junto com isso, a coroa buscou aumentar seu controle sobre a região, sendo que, para isso, a capitania de São Vicente foi dividida em 1709 entre a capitania do Rio de Janeiro e a capitania de São Paulo e Minas de Ouro. Para os paulistas, 1709 é o marco do início ou do surgimento de São Paulo, do estado, da capitania de São Paulo, que posteriormente vira o estado de São Paulo, a província e o estado de São Paulo.
Mais pra frente eu vou retomar essa discussão, então fique com ela guardada aí. Um novo conflito surgiria em 1720, quando uma população insatisfeita liderou a revolta de Vila Rica, atual Ouro Preto, contra a instalação das casas de fundição. Para quem não sabe, casas de fundição eram locais onde o ouro extraído seria levado para ser derretido, transformado em barras, sendo que nesse processo o quinto, o imposto sobre a exploração e extração do ouro, seria cobrado. Era uma forma que o governo colonial, que o governo português arranjou para tentar diminuir o contrabando de ouro, a evasão fiscal. Correndo risco a ser anacrônico era a ideia de combater a sonegação de impostos. Essa cobrança de imposto inicialmente era feita pelas câmaras, mas o Conde de Assumar, governador da época, uma das figuras mais importantes, defendia que deveriam ser criadas as casas de fundição com a tarefa específica da cobrança de impostos. Em 1719, ou seja, um ano antes da revolta, o rei autorizou a criação de 4 casas de fundição nas comarcas de Vila Rica, Sabará, São João del Rei e Vila do Príncipe, atual Cerro. Obviamente, a população não gostava disso. A população alegava que as casas de fundição desorganizariam todo o sistema de crédito local e encareceriam ainda mais a atividade mineradora. Eles alegavam que a mineração já era cara por depender da mão de obra escrava. E, com esse imposto de 20%, se tornaria ainda mais caro, prejudicando todo esse sistema. Essa insatisfação, somada ao sentimento de uma luta contra a ordem, contribuíram para a eclosão do movimento de 1720. O Conde de Assumar, ele chega a dizer que, abre aspas, vários têm sido os motins e sublevações que em diversos tempos houve nas minas, mas nenhum de tão perniciosas consequências e tanto para temer como a presente do ano de 1720. Fecha aspas. Essa fala do Conde destaca 2 coisas. Primeira, a instabilidade das minas. Não era a primeira revolta na região e nem seria a última. E destaca também a força da revolta. Não foi a primeira, mas foi a primeira, ou pelo menos nos últimos tempos, a primeira que conseguiu causar um certo impacto na província. Conseguiu demonstrar a sua força contra a coroa, ou pelo menos contra a representação local da coroa portuguesa. A revolta em si tem início em 28 de junho, quando os revoltosos marcharam em Vila Rica em direção à casa do ouvidor-geral da comarca, o Martinho Vieira, com a intenção de assassiná-lo. Ele não foi achado e, por isso, não foi assassinado. Apesar desse primeiro momento de falha, os revoltosos não desanimaram. Se reuniram na casa da Câmara, onde redigiram um documento com suas reivindicações e o entregaram ao Conde Assumar. Esse as leu, as ignorou, garantiu aos revoltosos a anistia, o perdão, mas nenhuma reivindicação seria aceita. Novamente, os revoltosos enviaram suas reivindicações ao conde e esse negou, mas tentou negociar. E chegou a sugerir, por exemplo, que o imposto caísse de 20% para 12%. O conde tinha uma visão de que ele conseguiria combater essa revolta sem uso da força, mostrando que o conde acreditava ser possível chegar num consenso. Mas os revoltosos negaram e a revolta continuava, a ponto do conde sugerir ao rei Dom João VI que as casas de fundição não fossem implementadas, pois para ele seria impossível impedir o não pagamento de impostos, já que era muito comum e já estava enraizado na colônia, então não faria sentido. Para piorar a situação, em julho de 1720, um boato de que Vila Rica teria que pagar 30 arrobas de ouro para a coroa, pra você ter uma noção, 30 arrobas era o que a capitania toda pagava, inflamou ainda mais os ânimos. A situação ficava cada vez mais tensa.
Nesse momento, duas figuras têm que ser citadas. O minerador Pascoal da Silva Guimarães e Manuel Mosqueira, dois dos líderes da revolta, ou como é chamado, dois dos cabeças da revolta, que foram conversar, negociar com o conde, no caso, o governador da província, o governador da capitania, alegando que caso os dois ganhassem cargos importantes na comarca, a revolta iria cessar. Olha só que interessante. Era uma revolta contra a cobrança de impostos, contra, a certo ponto, a presença ou a representação real no local. Mas, ao mesmo tempo, eles estão negociando aqui. Então, se colocar a gente, os líderes da revolta, com cargos, ela vai acabar. A certo ponto, os interesses privados prevaleciam em relação aos interesses comuns. A luta contra a cobrança de impostos. E aí é uma questão interessante. Constantemente, a revolta de Vila Rica, ou a revolta de Vila dos Santos, é tida como uma revolta separatista. Que revolta separatista é essa na qual os líderes estão negociando cargos? Será que ela foi mesmo revolta separatista ou foi uma revolta contra a cobrança de impostos apenas? Mosqueira, o Manuel, recusou o cargo de provedor da fazenda, pois almejava o cargo de ouvidor. Ao mesmo tempo, um outro membro da revolta, o sargento maior Veiga Cabral, chegou a sugerir que o conde Assumar se retirasse para São Paulo, abrisse mão do seu cargo, pois assim a revolta acalmaria, pois a figura dele impedia impedia, certo ponto, a paz no local. Na prática, Cabral tinha interesse e o apoio dos revoltosos em se tornar o novo governador das Minas. Novamente, o interesse privado se sobrepondo ao interesse comum. Obviamente, o conde Assumar não iria abrir mão do seu cargo e não iria sair das Minas Gerais, não iria para São Paulo. E não só não iria, como ele, percebendo que não conseguia acabar com a revolta de forma pacífica, de forma negociada, ele vai à própria Vila Rica para, de certo ponto, comandar a repressão violenta à revolta. Repressão essa que passa por um anúncio do conde de que quem matasse membros da revolta de Vila Rica não apenas seriam perdoados, mas receberiam recompensas financeiras. Sim, o assassinato de revoltosos foi incentivado pelo governo da capitania. Junto a isso, Mosqueira, junto com seu filho, Pascoal, Frei Vicente Botelho, Frei Bento e Frei Francisco, alguns dos líderes, foram presos, sendo que a casa de Pascoal e de alguns colegas foram incendiadas. Felipe dos Santos, que dá nome à revolta e era um de seus líderes, foi preso, executado sem julgamento e esquartejado. Como se não bastasse essa violência, todas as pessoas que morassem ou tivessem lojas, um pequeno negócio no Morro do Ouro Podre, que era o morro ali onde os revoltosos reuniram e viviam, foram surpreendidos com a notícia de que tinham 15 dias para se mudar para Vila Rica, pois todas as propriedades no local, sem exceção, seriam destruídas, para que a memória da revolta fosse apagada. Com extrema violência, a revolta da Vila Rica chegou ao fim, trazendo como consequência o aumento da fiscalização e a tentativa de combate ao contrabando, a criação de pedágios e o maior controle do escoamento do ouro. Apesar das tentativas de aumentar o controle, o contrabando não acabou. Carlos Mota e Deranas Lopes colocam que, abre aspas, a maior parte do ouro extraído em Minas Gerais escapou à fiscalização oficial. O imposto de 20% exigido dos mineradores foi responsável pelo aumento do contrabando. Fecha aspas. Os revoltosos falharam. Foram presos, mortos, perdendo todos os seus bens. A coroa também falhou.
ela reprimiu o movimento, mas a tentativa de conseguir um maior controle e um maior enriquecimento com a extração do ouro não foi atingido. Quem te conhece não esquece jamais, ó Minas Gerais. Há ainda uma consequência maior. Lembra que eu falei que esse episódio é sobre Minas Gerais? Uma das decisões da coroa foi pegar a capitania de São Paulo e Minas de Ouro e a desmembrar na Capitania Real de São Paulo e a Capitania de Minas Gerais. Isso aconteceu no dia 2 de dezembro, amanhã, diga-se de passagem, eu estou gravando esse episódio no dia 1º de dezembro, de forma que 2 de dezembro entrou para a história como aniversário de Minas Gerais. Contudo, gostaria de trazer para esse episódio um comentário que a Fabi, que eu citei anteriormente, disse para mim hoje. Mesmo quando as duas capitanias eram unidas, quando ainda era a capitania de São Paulo e Minas de Ouro, a política e a economia giravam em torno do ouro e, por consequência, em torno das minas. Historicamente, coloca-se que São Paulo surgiu em 1719 e Minas Gerais em 1720. Mas não faz sentido colocarmos que São Paulo surgiu antes de Minas Gerais se elas nasceram com uma só capitania. Sabe-se que desde 1713 já se pensava em separar a capitania. Afinal de contas, todo o núcleo político-econômico estava aqui. Não fazia sentido essa união. Separação essa que ocorreu apenas em um contexto de grave instabilidade social e da luta contra a própria ordem real. O centro político-econômico era na região das Minas. Era aqui que o governador vivia e tomava suas decisões. Será então que, na verdade, o que ocorreu não foi a criação da Minas Gerais, e sim a criação de São Paulo? Será então que Minas Gerais surgiu muito antes, mas nós não nos atentamos a esse fato? Teus regatos a enfeitam de ouro, os teus rios carreiam diamante. Eu agradeço a todo mundo que estou por estar aqui. Novamente, agradeço a Fabi por todo o apoio que deu a esse episódio. Sigam a Oficina de Paleografia no Instagram e no YouTube. Os conteúdos são muito bons. Estudem paleografia, inclusive, uma arte muito interessante. Mas, obviamente, eu também agradeço a você que escutou esse episódio estar aqui. Convido você também a nos seguir no Instagram, Twitter, Facebook e Blue Sky, nas páginas do Mundo de História. Por meio delas, vocês estarão sempre por dentro quando um novo episódio for publicado, novos posts e também de posts que estou planejando e também de qualquer empecilho, de qualquer problema que ocorra na produção do podcast. No nosso Instagram você encontra ainda o link para o nosso Catarse, para você que tem interesse e condições financiar o nosso podcast com um valor único ou um valor mensal e nos ajudar a manter esse programa no ar. Mas você também pode nos ajudar e muito compartilhando esse e outros episódios com os amigos, colegas, familiares, parentes, qualquer um que você acha pode gostar de entender um pouco mais sobre história. No mais, muito obrigado a todo mundo que escutou por estar aqui. Espero ter gostado, espero ter achado interessante. Vejo todos vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá.